Olá, turma! Aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos Aba do canal Marcos Aba Matemática estamos fazendo uma revisão da química inorgânica. Já começamos o estudo da tabela periódica, mas hoje nós vamos começar as propriedades periódicas, que são aquelas que se repetem ao longo da tabela. Vamos conferir? A primeira propriedade que nós vamos ver é o raio atômico. O que aconteceu? Os cientistas, eles desenvolveram métodos que permitem medir a distância entre dois núcleos atômicos vizinhos. Então, aqui a gente consegue medir dois núcleos atômicos vizinhos. E isso ajuda a estimar o tamanho do raio atômico, que é esse tamanho que começa no núcleo e vai até o final da eletrosfera. E aí a gente vai ver na tabela que esse tamanho do raio, ele é periódico. Vamos ver? Aqui na tabela, a gente pode observar o seguinte: nos grupos, ou seja, verticalmente nas colunas, os raios aumentam conforme o número atômico cresce. Então, aqui embaixo, onde nós temos o maior número atômico desta coluna, também é onde nós temos o maior raio. Já nos períodos ou nas linhas, acontece o inverso, pois quanto maior o número atômico, menor o raio. Então, olhando somente para a coluna, dá para a gente entender por que o raio atômico aumenta, né? Aqui o átomo tem uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, cinco camadas, seis camadas, sete camadas, né? Lembra as camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Então, à medida que aumenta o número de camadas, aumenta também o tamanho do raio. Mas, o que acontece horizontalmente? Uma vez que no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Então, por que este aqui é menor que este aqui, se o número de camadas é igual? Bom, pessoal, vamos lembrar o que acontece com o número atômico. Este número aqui é menor que este, que é menor que este, que é menor que este. Então, seguindo essa sequência, este número atômico daqui é maior que o número atômico daqui. Então, no mesmo período, o número atômico vai aumentando. Quando aumenta o número atômico, aumenta o número de quem? O número de prótons. Então, para uma mesma distribuição eletrônica, o mesmo número de camadas, este elemento daqui tem mais prótons do que este aqui. Sendo que positivo com negativo se atraem, quanto mais prótons, maior a capacidade deste elemento atrair os seus elétrons. O núcleo acaba tendo uma força maior sobre os elétrons, então ele puxa mais os elétrons para ele. Como ele consegue puxar mais elétrons para perto dele, ele reduz o tamanho do seu raio. Então, quando a gente passa aqui para o próximo elemento, ele já tem uma camada a mais, por isso ele vai ficar maior. Porém, esses aqui vão seguindo com cada vez mais prótons para o mesmo número de camadas. Então, eles trazem o elétron para perto do núcleo, reduzindo o tamanho do raio. Então, é por isso que na tabela, quando a gente quiser saber o elemento de maior raio, a gente vai buscar de cima para baixo, porque vão aumentando o número de camadas, e da direita para a esquerda, porque quanto menor o número atômico, maior o raio. Quanto maior o número atômico, maior o número de prótons, maior a capacidade de atrair os elétrons e com isso reduz o tamanho do raio. Podemos definir então que o tamanho do raio depende da quantidade de prótons que tem no núcleo, de elétrons na eletrosfera, né? E do número de camadas eletrônicas deste átomo. Variação do potencial ou energia de ionização. O que é isso? Aqui nós temos dois conceitos, a ionização e energia de ionização. A ionização, ela é o processo de transformação de um átomo neutro em um íon positivo, ou seja, um cátion,
por meio da remoção de um elétron. Então, quando eu consigo retirar um elétron do meu elemento que estava neutro, transformando ele num íon positivo. Já a energia de ionização é a energia mínima que eu preciso para remover um ou mais de um elétrons de um átomo isolado na fase gasosa. Então, a gente tem o nosso átomo isolado, carga neutra, que é o zerinho, mais a energia de ionização. Eu vou ter, então, um cátion mais o elétron que a gente tirou da última camada dele. Então, na tabela periódica, vai funcionar da seguinte forma. Da esquerda para a direita, aumenta o potencial de ionização. E de baixo para cima, aumenta o potencial de ionização. Então, a gente percebe o quê? Que do lado de cá, né, onde a gente segue a seta, é onde a energia de ionização é mais forte. Isso significa que a minha tendência destes elementos que estão do lado de cá não é de perder elétrons, e sim de retirar o elétron de um outro elemento. Qual outro elemento? Os que estão do lado de cá. E aí a gente vê aqui uma relação com o tamanho do átomo. Quanto mais perto estão os elétrons do núcleo, ou seja, quanto menor o raio, maior é a energia de ionização, ou seja, mais difícil eu retirar um elétron da última camada, porque o próton ele exerce uma força muito grande. Quanto mais pertinho o elétron está desse próton que está no núcleo, menor ali o meu raio, mais difícil é de um outro elemento conseguir roubar este elétron. Então, o que ele faz? Ele pega os elétrons para ele. E aí a gente vai pegar esses aqui, ó, que tem o raio maior, ou seja, o próton do núcleo tem menos acesso ao elétron que está lá na pontinha, então esse elétron está mais livre, leve e solto. Esses caras aqui vêm para cá e roubam esse elétron. Então, esses caras aqui que precisam de uma energia de ionização maior para poder retirar o elétron da última camada deles, o que eles fazem? Eles pegam os elétrons daqui, eles transformam-se num íon negativo, ou seja, os ânions, e transformam estes caras aqui no íon positivo. Então, a ionização é eu transformar meu átomo neutro num íon, e a maior energia de ionização, quem mais consegue fazer isso, remover o elétron, transformar o átomo neutro num íon positivo, são os não metais, os campeões de roubar elétron dos outros elementos. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica segue o mesmo caminho da ionização, tá? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Significa o quê? A quantidade de energia que foi liberada no momento em que o elétron é recebido por um átomo. Porque, gente, para esse elétron se movimentar é preciso energia. Então, ou eu absorvo ou eu libero energia. No momento em que um elétron é roubado, para poder puxar este elétron é preciso liberar uma energia. E essa energia é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Então, esses caras aqui, como são os campeões de roubo de elétrons dos outros, são os caras que têm uma maior afinidade eletrônica. E aqui nós temos, então, a reatividade, ou seja, o quão reativo é esse elemento. Se ele for mais reativo, significa que ele consegue fazer mais ligações químicas, ele consegue roubar mais elétrons. Então, isso é diretamente ligado com a afinidade eletrônica, a capacidade de formar um íon. E aí nós vemos aqui os campeões. Nos metais, o campeão fica aqui embaixo. A gente vai ver do meio para fora, de cima para baixo. Então, entre os metais, aqui está o nosso campeão, que é o frâncio. E entre os não metais está aqui, ó. Os gases nobres não entram porque eles não são reativos, tá? Eles são inertes, eles têm seus 8 elétrons na última camada, regra do octeto, tá tudo ok com eles. Eles são nobres porque eles não reagem com ninguém, eles ficam lá na deles. Então, aqui o nosso campeão de reatividade entre os não metais
é o nosso amigo flúor, tá? Então, vai seguir do meio para fora, de cima para baixo, tá? Tem tudo a ver com a eletronegatividade. Fazendo aqui, então, um resuminho das principais propriedades periódicas. E o que não estiver aqui não entra, tá? É aperiódica, porque não acontece de período em período. Então, vamos lá. Raio atômico, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Lembrando, raio atômico, quanto maior o número de prótons no núcleo, menor o raio. Quanto maior o número de camadas, maior o raio. Energia de ionização, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Capacidade de retirar um elétron do outro elemento, são os ladrões de elétrons. Eletronegatividade, segue a energia de ionização. Lembrando que se esses caras aqui, ó, são os mais eletronegativos, quem são os eletropositivos? Os caras no oposto, tá? O extremo oposto. Então, os caras do lado de cá são os eletropositivos, porque formam íons positivos. Reatividade, o cara do cantinho de cá, que é o flúor, e o cara do cantinho de cá, que é o frâncio, são as nossas referências, tá? Então, estão pro lado de cá e para cima. Temperatura de fusão. O que é temperatura de fusão? Capacidade de sair do estado sólido para estado líquido. Nos não metais, de cima para baixo, nos metais de baixo para cima, de fora para dentro. Então, aqui no meinho, vamos ver quem é o campeão. O campeão da temperatura de fusão é o tungstênio. Ele fica praticamente no meio da tabela e a temperatura de fusão dele é de apenas 3.422 graus Celsius. Pela essa dificuldade de você conseguir passar o tungstênio do estado sólido para o estado líquido, é que ele é tão usado nas lâmpadas, que ele pode aquecer bastante, que ele vai demorar para entrar em estado de fusão. Para isso servem essas propriedades. Massa específica, que também é densidade, tá, pessoal? É a mesma coisa, densidade e massa específica. De cima para baixo e de fora para dentro. E o campeão da massa específica é o ósmio, com 22,5 gramas por centímetro cúbico. É o elemento mais denso da nossa tabela periódica. E isso então, pessoal, como vocês já sabem, depois da nossa revisãozinha teórica do conteúdo, nós passamos para os vídeos, então, de exercício para você praticar e entender exatamente o que foi falado aqui. Pessoal, vejo vocês nos próximos vídeos com os exercícios sobre propriedades periódicas da nossa tabelinha. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, Simples Assim Aulas, e no canal do professor Marcos Aba Matemática. É isso aí e até a próxima!